Olá, meu nome é Leandro Fidelis, sou empreendedor e eu chamei hoje aqui o Evandro Machado, um cliente, amigo, para conversar aí sobre o modelo de negócio dele. Ele está colocando micromarketing em condomínios residenciais. Então, Evandro, obrigado por vir aí. Bom dia. Se, Imagina, obrigado você, Leandro. Bom dia. se você quiser se apresentar aí para o pessoal conhecer, entender aí o que você faz. Maravilha, vamos lá. Meu nome é Evandro Machado, também sou um apaixonado por empreendedorismo aí, né? Cofundador de algumas marcas. Sou especialista em expansão de negócios. Então, o que é o nosso trabalho hoje? Nós temos uma série de negócios onde toda a nossa atenção é voltada na expansão. E o projeto mais atual é a Smart Store, que é um projeto de micromarket dentro de condomínios, que vai se expandir no formato licenciamento. Então, atualmente a gente já tem lojas piloto dentro de vários condomínios, né? E a ideia agora é realmente surfar nessa nova onda. Tem muita gente de olho, o mercado é muito bom. E com a nossa expertise em expansão, a nossa ideia aí é atingir a meta de 830 lojas nos próximos 24 meses. Esse é o plano aí, Leandrão. Legal. E como está sendo o momento agora, né? Assim, eu tenho clientes que operam vending machine e micromarket dentro de empresas, né? Mas não estão tão habituados com esse mercado de condomínio. Como que está sendo esse momento de crise da pandemia? Está sendo um bom momento, um mau momento? Me conta um pouco aí quais estão sendo os desafios aí, se está sendo bem recebido, como que está funcionando Uhum. aí por conta da circunstância atual da economia. Legal. Cara, eu sempre acreditei que em toda crise, todo problema traz em si uma grande oportunidade junto, né? E nesse caso, no momento que a gente está vivendo hoje, não é diferente. Então, assim, o que é um problema grave para esse segmento de negócio, que é o micromarket em condomínio, na verdade se tornou uma grande oportunidade. Por quê? Para você tracionar isso dentro de um condomínio, num cenário comum, você precisaria apresentar a sua ideia para o síndico, passar em uma assembleia, enfim, uma série de aprovações para você conseguir colocar isso lá dentro. Com o cenário atual, esse caminho encurtou, porque os próprios moradores, os síndicos, o conselho e o pessoal do condomínio têm muito interesse em trazer o micromarket para dentro do condomínio, justamente pelas razões conhecidas aí, né? O cara não pode sair de casa, tem o pessoal de grupo de risco, enfim, uma série de benefícios além do que já tem o próprio micromarket, né? Então, em relação ao momento atual da crise do Covid, para o micromarket de condomínio, eu acredito que esse é o melhor momento para entrar, porque é o momento que você vai ter mais abertura para apresentar o produto, é o momento que você vai ter mais velocidade de implantação por conta das aprovações serem mais rápidas. Então, na prática, o momento é bom para esse negócio, né? Então, quer dizer, assim, num caminho normal aí, né, a empresa teria que passar pelo síndico, pelo conselho, pela assembleia, aí depende da data da assembleia, que pode ter uma vez por ano, e agora isso Uhum. está tudo muito acelerado. Exatamente. O primeiro desafio é ser ouvido, né? Então, assim, quando você tem a intenção de montar um micromarket no condomínio, o primeiro desafio é realmente ter a atenção do síndico para a tua ideia, para o teu negócio, né? Então, o momento ele propicia isso, né? Então, assim, está mais fácil de ter essa atenção, porque é um produto que está associado a essa realidade nova aí. Perfeito, legal. E qual está sendo o desafio aí de vender no condomínio, né? Como que funciona aí essa questão da venda? É uma venda como Legal. se fosse dentro da empresa, um mix de produto e tudo mais? Conta um pouco sobre isso para a gente. Bacana. Os desafios são vários, né? A gente pode elencar por prioridades, né? Um desafio que é muito importante é você realmente chegar no condomínio e as pessoas saberem que você está lá, né? Porque o que eu vejo é lógico, nós não somos a única empresa de micromarket dentro de condomínio, então a gente observa vários que já tem.
O principal que eu vejo desafio que muitos têm dificuldade de tracionar é fazer o morador descobrir que ele está lá. Porque normalmente o que acontece? A gente instala a micromarket em locais como varandas próximo à área de lazer, salas fechadas, por exemplo, em caso de condomínios MRV, locais que não são locais de tráfego do morador. Normalmente fica no fundo do condomínio. Então, se você simplesmente instalar o teu micromarket lá e não fizer nenhum tipo de ação para que as pessoas saibam que você está lá, você vai ter dificuldade para tracionar as suas vendas. Então, o primeiro passo, o primeiro desafio que você tem que já matar de cara é fazer que todo mundo descubra que você está lá. E isso pode ser com uma série de ações, né? Então, dentro do projeto Smart Store, a gente tem um conjunto de estratégias para que isso aconteça rapidamente, né? Mas algumas ideias que você pode aplicar, por exemplo, mandar fazer confeccionar panfletos, distribuir nas caixinhas de correio dos apartamentos. Você pode criar cartões de consumo. Você pode fazer algumas ações que fomentem a curiosidade desse morador para que ele vá até o micromarket, ele se desloque até lá, já que não é normalmente instalado em um lugar de tráfego, de passagem, né? Então ele vai ter que se deslocar até lá. Então o primeiro desafio é fazer com que ele descubra, né? E aí um desafio associado a esse é a comunicação constante com esse morador. Então como que você vai fazer para esse morador tá sempre com o teu micromarketing na cabeça, né? Você precisa criar essas ações. Então, por exemplo, a pessoa às vezes foi uma vez, mas de repente ela precisa comprar um item que ela necessita sair do condomínio. Se ela não lembrar de você o tempo todo, pode ser que ela saia, não passe pelo seu micromarketing, às meu você tem o produto lá. Então, pensar nisso. Quais são as ações que eu vou fazer para ter essa comunicação constante e frequente com o meu cliente morador, sem que eu sature ele, né? Sem que eu faça spam, sem que eu seja um cara chato, né? Então, assim, esse é o desafio número 2. O desafio 3, que seria também um dos principais aí, é a questão de portfólio. Então, assim, hoje eu vou te dar um exemplo de 2 condomínios que a gente tem. Idênticos, exatamente a mesma quantidade de condomínios, de apartamentos, exatamente o mesmo perfil de classe social, o mesmo bairro, a mesma construtora, idêntico. O perfil de consumo de um condomínio é completamente diferente do perfil de outro, tanto em volume de vendas, quanto em tipo de produto, a variação do produto que é consumido. Então, esse desafio do portfólio, ele é um desafio que aqui dentro da Smart Store a gente contorna com algumas ações também. Então, por exemplo, quando a gente vai implementar uma micromarket, a primeira sugestão é que você faça uma pesquisa com os próprios moradores, ou com alguns, deixa na portaria um formulário, quem quiser preencher, preenche, sugerindo alguns itens. Então, com essas sugestões, você já começa com o estoque inicial um pouco mais ajustado para o portfólio de itens, né, para os itens que esse condomínio vai consumir, né? E você não perder esse investimento inicial do primeiro estoque e depois ter que ficar realimentando com outros produtos e vira, no final, um supermercado e perde o sentido. Então, esse lance do portfólio é importante. Eu imagino que seja dentro da Smart Store. Desculpa, então, eu imagino que seja até um aprendimento, um aprendizado constante, né? Ou seja, você, pelo que você falou, você começa ali com um determinado mix de produtos, só que como cada condomínio tem uma característica diferente, aí né, você deu o exemplo de 2 condomínios que estão na sua carteira que são idênticos e se comportam de maneira diferente, né? Então você tem que ter uma inteligência ali de ficar monitorando aquilo e realimentando e ajustando o produto para aí sim aumentar o faturamento e né, tirar mais suco, né, desse negócio, digamos assim, né? Não, exatamente. E se você tiver essas ferramentas, você precisa ter essa ferramenta, isso é fato, de conseguir frequentemente medir isso, né? Porque às vezes você está num cruzeiro legal de vendas, mas você pode ter um aumento de ticket com alguns itens que você nem mapeou, você nem sabe que poderiam estar lá, né? Então, por exemplo, tem condomínios já ao contrário dos da MRV e outros condomínios que a gente atua, que são verticais, tem alguns condomínios horizontais de casas de luxo que o pessoal eles têm um perfil de consumo
mais peculiar ainda. Então, por exemplo, em um dos condomínios, o perfil de consumo é vinho, queijo, são outros itens. E o pessoal pede, eles listam esses itens. Cerveja, por exemplo, aquelas cervejas artesanais, que você vai ter um ticket de R$20, nesse perfil de condomínio, vende. O pessoal quer isso, entendeu? Então, assim, é legal você ter essa visão. Primeiro, tentar mapear pelo perfil de consumo dos condomínios, fazer a pesquisa. E uma coisa que a gente faz dentro da Smart Store é criar uma coisa chamada período de calibragem. Por que a gente cria essa nomenclatura de período de calibragem? Primeiro, para eu dar um feedback para o morador. Falo, cara, a partir de agora, nós iniciamos as atividades aqui, nós vamos passar por 2 meses de calibração. É uma calibragem de portfólio. Então, assim, se acontecer de você vir, não ter o produto que você quer, cara, fica tranquilo. Isso não é o portfólio final. Esse é o portfólio inicial de calibragem. Então, tudo que você vier olhar aqui e não tiver, tem um formulário do lado do caixa, preenche o que você procurou e não achou. Depois desses 2 meses, a gente tem uma massa de dados que a gente vai conseguir adequar de forma muito refinada exatamente qual vai ser o perfil de estoque que eu preciso manter nesse condomínio. Então, é importante por 2 razões. Fazer a calibragem para você ter a massa de dados e para o teu morador, cliente, ter o feedback de que isso não é o resultado final. É um processo de adaptação. E aí ele não vai, por exemplo, ir uma vez, ficar chateado e não voltar mais. Né? Entendi, perfeito. Senão ele associa que não vai ter o produto e tal. Se ele entende que ele está num período aí de calibragem, ele fica um pouco mais tolerante aí à ausência de produto ou não ter o produto e dar a indicação e tudo mais, né? Exatamente isso, perfeito. Legal. Você ia comentar mais algum ponto sobre essa questão aí da... Não, eu acho que essa questão dos desafios, os principais, na verdade, desafios o operador vai ter de monte, né? Porque a gente lida com pessoas e não é uma pessoa, né? Nesse caso, por exemplo, tem condomínios que a gente atende de 400 apartamentos, então, levando em conta que uma média de 2, 3 pessoas por apartamento, a gente tem 1.200 pessoas para lidar, né? Então, são muitos desafios, né? Tem, às vezes, a pessoa que vai fazer uma sugestão de um produto que não tem nada a ver, você vai ter que, de forma amistosa, falar com ela, legal, vou avaliar e tudo mais. Então, assim, são vários desafios, mas eu preferi elencar esses que são os mais importantes para a pessoa que assiste aí esse nosso bate-papo ter no mapeamento dela e no radar dela que ela vai ter que contornar esses 3, 4 itens aí. Legal. E falando agora da solução de tecnologia, né, do PDV ali, o checkout, o que você busca né, numa solução tecnológica para poder implementar esse seu modelo de negócio aí nos condomínios e o que te ajuda? Conta um pouco sobre isso aí para mim também. Legal. O PDV, ele é o coração, né, do negócio, porque é dele que vão sair as transações, né? Então, não adianta você ter um grande mix de produto, você ter um estoque ajustado, com um perfil legal, chegar na hora de pagar da pau, travar, não passar, cartão trava. Então, assim, a primeira coisa que eu observo num sistema de PDV, quando eu vou fazer uma parceria de PDV, é facilidade de uso. Primeira coisa. Se você está dentro de um condomínio com um perfil muito variado de pessoas, você tem adolescentes, você tem adultos, você tem senhores e senhoras idosas. Cada perfil tem uma facilidade diferente para a tecnologia. Então, assim, você tem que pensar num produto de PDV que consiga atender desde do jovem até o idoso. Então, se você tem um perfil de condomínio que tenham mais idosos, se você tiver um produto muito difícil de utilizar, você vai ter dificuldade de vender, né? Então, a primeira coisa que eu olho é essa facilidade, o quanto intuitivo a estrutura de pagamento é muito importante para a gente, e do ponto de vista do nosso licenciado, que é a pessoa que opera as nossas lojas, o quanto isso vai gerar para ele de facilidade no dia a dia. Então, assim, ele fez as compras para fazer a reposição, o quanto tempo ele perde para realizar as atividades. Então, esse ponto é bem importante para a gente também. Quanto mais fácil for
tanto para o nosso cliente quanto a operação para o nosso licenciado, para a gente, obviamente, é melhor. E uma questão que é até um pouco óbvia, mas é legal falar, é a questão da qualidade do hardware, né? Então, se o PDV é onde a pessoa vai realizar o pagamento, você não tiver nenhum cuidado com a qualidade desse hardware, colocar um tablet ou um computador que trava, que dá problema, de uma marca ruim, que o touch não aperta direito, sei lá, acho que nem existe mais, o cara bota uma tela resistiva, não sei. A questão o hardware precisa ser bom, porque senão você vai ter um problema muito sério, que é as pessoas, primeiro, não conseguirem pagar, que é o problema visível, e o problema invisível é a insatisfação. Então, por exemplo, você tem um condomínio de apartamentos, onde o bloco F lá em cima no terreno, o cara mora no 5º andar, sem elevador, o cara desce, vai na tua micromarket, na hora que ele vai pagar, pumba, tá com problema. E aí? Tá quebrado, o tablet não liga, travou, tá lento. Então, a qualidade do hardware é uma das coisas que a gente olha muito, Leandro, porque e isso é um dos diferenciais aí do trabalho do Leandro, porque o produto é bom, a estrutura de hardware é boa, não trava, não dá problema. E isso é uma das coisas que a gente olha muito. Legal. Mas tem mais coisas. Tem mais coisas. Uma outra coisa que a gente olha muito também, Leandro, é a flexibilidade e possibilidade de integrações. Porque como nós somos uma empresa que é de tecnologia também, a nossa estrutura ela tem como alicerce a tecnologia, a gente cria muitas soluções, tanto para o nosso licenciado quanto para o morador. Então, para essas soluções funcionarem, ela tem que ter uma integração com o PDV. Então, porque toda a estrutura de dados está no PDV, a questão de estoque, preço, está tudo ali. Se eu consigo uma integração para desenvolver as nossas próprias ferramentas, a gente consegue criar um mundo de possibilidades além do que o PDV proporciona, porque você cria ideias, melhorias, benefícios para esse morador com base nessas informações. Então, assim, a gente tem um banco de dados rico para criar muita solução de comodidade para o morador e para o nosso licenciado. Então, essa questão da flexibilidade de integração, como a gente tem com vocês, para a gente é muito legal e cria realmente um diferencial para nós, que é poder ter muitas ferramentas além do que um micromarket comum possui naturalmente, né? Legal. E uma das perguntas, acho que eu até nem tinha te adiantado isso, né? A pergunta surpresa. Mas Pode mandar. uma das que eu lembrei agora, assim, que acho que é a dúvida número 1, ou onde o pessoal trava na hora de montar um micromarket, aí seja no condomínio, em qualquer lugar, que é o que o pessoal chama de taxa de esquecimento, né? Ou roubo, né? Então eu vejo que muitos operadores, clientes de maneira geral aí que operam com vending machine ainda não se aventuraram ao micromarketing, eles têm esse receio, né? Como que está sendo a sua experiência com isso aí, principalmente dentro dos condomínios, né? Que nas empresas ainda eles alegam assim, mas qualquer coisa a empresa manda o funcionário embora, né? Aí no condomínio, né? Então, como está sendo a sua experiência aí relativo a esse aspecto em particular? Legal. Essa é uma boa pergunta, inclusive porque ela é uma das dúvidas mais comuns, né, de todo operador, de toda pessoa que pensa em montar uma estrutura de micromarket, seja empresa, condomínio, e tem até alguns casos das pessoas montarem na rua mesmo, né? Só que falando do perfil de condomínio, o público que consome nessa micromarket são todos moradores do condomínio, ou seja, são pessoas conhecidas. A estrutura que a gente utiliza na nossa micromarket, que é a Smart Store, a pessoa pode também fazer como uma sugestão, é ter um sistema de câmeras. Hoje você tem um sistema de câmeras que você com R$190 coloca uma unidade de câmera que vai fazer o trabalho de monitoramento e até o trabalho de inibir, né, um pouco mais a ação. Só que vamos falar de histórico. O nosso histórico nos diz que o índice de quebra é 1%.
1% de toda a venda. Então, se você parar para analisar, o micromarketing, ele é um negócio que o maior risco dele, que é o roubo, é o maior risco do micromarketing, é um risco muito baixo. Então, você tem um negócio que o seu maior risco é 1% do teu faturamento. Né? E por que isso é vantajoso? Imagine que você fosse contratar um funcionário para ficar na tua micromarketing, cuidando daquilo ali, para ninguém roubar, que é o tal do excesso de zelo, né? Sim. Matar mosquito com bala de canhão, né? Então você tem uma pessoa que te custa ali R$2.000 por mês, ou isso se você for trabalhar num período determinado, ali de 6 horas, né? Para você atuar com a tua micromarketing 24 horas por dia, você teria que ter 3, 4 funcionários. Você gastaria, sei lá, R$6.000 por mês para combater um índice de quebra de 1%. Então, se o cara roubar o teu estoque inteiro, ainda vale mais a pena do que você ter um funcionário. Sim, não, bem interessante. Obrigado aí até por compartilhar esses números históricos aí de vocês. E aí, por fim, você tem alguma dica final para quem está assistindo esse vídeo aí em relação a esse negócio? Olha, eu acho que a gente pode direcionar essas dicas finais mais para aquisição, né, do síndico, né? Porque, assim, ter a ideia do micromarketing não é nada de outro mundo. Executar é um pouco mais complexo, mas também é possível. Agora, vender a tua ideia para o síndico. Então, esse é o grande desafio. Então, assim, o que eu posso dar de dica para você que vai tentar tracionar esse produto nos condomínios? Primeira coisa, o síndico, ele é um perfil de cliente que ele não é muito tolerante e ele não vai te dar muita atenção. E não é por mal. O que acontece? O síndico, ele é um cara que ele é abordado o dia inteiro por gente querendo vender para ele. Então, o dia inteiro tem gente batendo na porta dele, querendo falar com o síndico, querendo vender alguma coisa. Então, assim, ele vai ter que fazer uma seleção. Senão ele vai passar o dia em reunião, passar o dia ouvindo proposta de negócio. Então, o principal ponto é como chegar no síndico, né? Então, se você for bater de porta em porta, talvez você vai ter um pouco de dificuldade para chegar nele. Então, tenta tracionar o teu contato com o síndico por outras vias, por uma pessoa que conhece, por um amigo que pode te indicar esse síndico, para você ter a oportunidade de apresentar esse produto para ele. E uma outra coisa também é a questão do material. Então, por exemplo, legal, você conseguiu falar com esse síndico, mas, sei lá, chegou de camiseta lá, uma bermudona, como é que você vai passar a informação? Então, você tem que ter uma estrutura. Então, mais do que a sua ideia de micromarketing, você vai ter que ter uma ideia de apresentação. Então, você vai ter que montar uma apresentação PowerPoint, no mínimo, sei lá, fazer um vídeo de como funciona, de forma muito direta. Uma estrutura de apresentação o mais direto possível, porque esse cara, se você mandar uma apresentação de 50 páginas, ele não vai ler. Ele não vai ler. Então, assim, seja objetivo, tente o máximo possível apresentar a sua ideia em poucas palavras para que ele entenda e gere a primeira intenção, o primeiro interesse, para depois você ir evoluindo isso com esse síndico, né? E, cara, o principal de tudo é se armar de respostas para as objeções. Porque, cara, é muita objeção. Então, assim, o síndico ele vai querer saber, mas eu não vou ter custo? Mas você vai me pagar um aluguel? Eu vou ter que te pagar um aluguel? Tem que pagar alguma taxa? Tem que pagar alguma mensalidade? Você me paga É muita coisa. É muita objeção que você precisa estar mapeado. Então, assim, tenta pensar em todos os cenários possíveis de perguntas que esse síndico te faria, para você ir armado e tudo que ele te perguntar você conseguir responder de pronto, porque ele não vai ter tempo para ficar te ouvindo muito. Então, você vai ter que realmente se fazer ouvir aí com boas respostas, né? Esse acho que é um dos pontos principais aí, cara. Legal, seriam perfeito. as minhas dicas finais, né? Acho que foram dicas valiosas aí. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal que está tentando entrar aí nesse mercado. E também, assim, para quem busca aí uma estrutura pronta, quer entrar mais rápido, quer ser um licenciado da Smart Store, como que funciona?
Acho que seria legal você deixar, de repente eu pego também seu contato e, né, e deixo lá no vídeo, mas me conta aí também como que funciona, para a gente já deixar quem tiver interesse e quiser te contatar aí, o que ele tem que fazer. Legal. Bom, a estrutura da Smart Store, ela te coloca numa situação mais confortável, né? Então, assim, todos esses desafios que a gente falou desde o início da nossa conversa, são desafios que a gente já mapeou. Então, assim, já são coisas que estão dentro do nosso dia a dia. Então, cara, vou fazer uma apresentação para o síndico. Já existe toda uma apresentação, já existe um vídeo comercial, já existe o contrato de cessão que você vai fazer com o condomínio, já existe o aplicativo, já existe o nosso portal, já existe uma força de marca, enfim, já existe uma apresentação focada para assembleias, caso você vai participar de uma assembleia. É uma massa de coisas que vão te colocar bem à frente do que você fazer isso sozinho, né? E ser licenciado, o processo é super simples. Você vai fazer contato ou comigo ou com alguém da minha expansão, você vai ser apresentado ao projeto, então você vai entender mais profundamente como ele funciona e o que a gente te entrega, fazendo parte do projeto. Preenche uma ficha de avaliação para a gente avaliar o teu perfil, ver se você tem perfil de operador, se isso é para você, se vai dar certo. E aí, isso sendo aprovado, você faz a assinatura do contrato de licenciamento. A partir do momento que você assina o contrato de licenciamento, você tem acesso a um mundo de informações que é tudo isso que já está mapeado. Então, por exemplo, objeções de síndico. Você vai receber um PDF com todas as objeções que a gente já passou. Cara, sei lá, a apresentação para eu mostrar essa ideia para ele. Você já vai receber um vídeo comercial de como funciona o produto para ele só bater o olho, um vídeo de 30 segundos, entender o que é o projeto. Você tem também. Então, assim, é uma estrutura que vai te colocar numa situação mais confortável. Além disso, como eu falei lá no início, nós somos um grupo de empresas e a maior parte dos nossos negócios são empresas de segurança. Então, assim, as nossas empresas já estão dentro de muitos condomínios, né? Então, a gente já tem muito conhecimento com os síndicos. Então, assim, de repente a tua cidade é uma cidade que nós temos alguns clientes que são síndicos, a gente te ajuda até a ter essa porta mais facilmente aberta para conversar e apresentar o projeto para ele. E basicamente é isso, Leandro. Perfeito. Perfeito, Evandro. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. Foram dicas valiosas e vamos em frente aí, então, lutar aí contra esse momento com novos negócios. Vamos tentar vender lenço aí nesse momento de crise, né? É isso aí, Leandro. Eu também agradeço aí o espaço, me coloco sempre à disposição aí que vocês precisarem e contem com a gente aí. Tamo junto nessa batalha aí. Valeu, grande abraço.